João Vitor, fala comigo, como é que foi a prova lá? Foi tudo certinho? Foi a avaliação. Depois você me fala. João Vitor, vou começando aqui. Se tiver alguma dúvida, você me interrompe e a gente vai dando isso, top. Então, beleza, top. Então, o que a gente vai fazer? Hoje eu preparei um material voltado, como a gente está falando sempre em planejamento estratégico, eu preparei um material voltado para aquelas análises de indicadores, tá certo? Então, depois que eu passar esse material, tem uma atividade aqui que eu preciso que vocês apresentem ela amanhã. Por quê? Nós, dentro daquela atividade, dentro dessa atividade, a gente vai colocar em prática aqueles primeiros fluxos de caixa que a gente viu, né, dentro da disciplina de está vendo, né, dentro da disciplina de planejamento estratégico, além dos fluxos de caixas incremental. E na aula passada, a gente viu a aplicação prática, né, da implantação do sistema do POM, da subdivisão das fórmulas que tem dentro do sistema do POM, que são o giro do ativo, e a outra que a gente vai colocar aqui, e como que a gente, né, como é que eu vou explicar isso? Como que a gente faz para fazer essas implantações dentro do cenário econômico que a gente está vivendo dentro desse momento. Eu gosto sempre de frisar que o planejamento estratégico tem muitos, né, vou até usar essa palavra, muitos docentes, muitas pessoas que só usam planejamento estratégico quando se trata de grandes empresas. Eu sempre tento colocar essas disciplinas, essas ferramentas. Fala, Marcos, boa noite. Tento colocar essa disciplina, essas ferramentas, tudo que a gente estuda, né, tudo que a gente troca de conhecimento em relação à estratégia de implantação e análise de índice, eu quero que vocês entendam sempre que dá para usar, a gente tem condições técnicas de fazer o uso dessas implantações dentro de qualquer tipo de empresa, independentemente do tamanho que ela é. O tamanho que ela é, eu estou falando, não é tamanho em termos de funcionários, não. Em termos de dinheiro mesmo. São ferramentas que elas ajudam a gerir o capital que essa empresa tá. Ela ajuda a fazer essa empresa a crescer mercadologicamente. O que é isso? Ela ter, dependendo, né, do ramo de atividade dela, projeções ou não, né, para a evolução dela em termos financeiros, para, eu gosto de falar isso, não, eu gosto de falar isso, para que ela possa ser vendida, né, futuramente, ou ela ser transformada em SA. Isso a gente sempre vem conversando. A tendência de alguns segmentos mercadológicos é transformarem empresas, né, limitadas em SAs. O que significa isso? Significa-se abrir o capital da empresa. Para que se faz essa transação? Como que se faz essa transação no mercado brasileiro? Você abre o capital dessa empresa para outras pessoas comprarem ações dessa empresa, se tratando de SAs, né, de capital aberto, não de capital fechado. Explicando isso a grosso modo, para fazer esse tipo de operação, a gente precisa de um banco agenciador e 3 bancos fiadores para fazer esse processo de abertura. Para depois que abrir esse capital, essa empresa se tornar uma empresa mais rentável em termos de mercado e em termos de Brasil. É uma operação que demanda tempo
estudo e principalmente dinheiro, certo? Que a gente está falando. Quando a gente está falando sempre de planejamento estratégico, a gente está falando lá no sentido macro da palavra, tá certo? Então, vamos lá para o nosso negocinho de hoje. Aqui. Olha só. Então, a gente viu e a gente fez a explanação daquele vídeo, daquele colega mesmo, falando da aplicação prática do sistema do ponto. Ele usa dados da demonstração do estado do exercício, ele usa dados do balanço patrimonial, ele usa dados mais sintéticos do fluxo de caixa. Então, o que se resume? Então, quem inventou o sistema, como a gente viu, ele usou a ferramenta do ROI, em contrapartida usando a margem líquida e o giro do ativo. Por que isso? A margem líquida ele vai demonstrar em termos numéricos e em termos percentuais o que o lucro líquido representa em relação a vendas, ou seja, qual que é o percentual do meu lucro em relação ao que eu vendi. Lembrando que esse percentual aqui, que a gente chama de margem líquida, a gente tem como sempre estar aumentando ele para dar suporte à empresa e a essa fórmula aqui, que a gente chama de fórmula do ponto. A outra contrapartida é o giro do ativo. Como é que a gente faz esse percentual? A gente pega as vendas, né, de uma determinada empresa, sempre respeitando o objeto social da mesma, dividindo pelo total do seu ativo. Isso vai depender do ramo que a empresa tem e a personalidade que essa empresa adquire perante o mercado. O que é essa personalidade? É se ela é uma empresa mais conservadora ou se ela é uma empresa mais de mercado. O que significa uma empresa mais de mercado? É uma empresa que tem o ativo circulante bem maior do que o ativo não circulante. O giro que está lá dentro do circulante é bem maior do que o giro das coisas que estão lá dentro do não circulante. E as empresas conservadoras, que a gente ainda tem muito no nosso mercado, são aquelas empresas que procuram mais investimentos no imobilizado. Na prática, são investimentos sólidos, são também investimentos de mercado, mas é uma empresa que ela não gosta muito dessa flexibilidade da circularização dos ativos que essa empresa tem. Certo? Vamos lá, bonitinho. Então, voltando um pouquinho ao sistema do ponto, a gente pode reunir os elementos do sistema em 3 variáveis. Aí eu fiz diferente, eu fiz explicando hoje cada um dos 3. Então, eu coloquei primeiro o que significa a margem do lucro líquido. Olha só, existem produtos que não apresentam grande rotatividade, ou seja, são vendidos em períodos muito amplos. Então, desde que você compre, independente da época que você está, esse produto demora a sair do seu estoque. As empresas que vendem apenas esse tipo de produto dependem amplamente da margem de lucro de cada uma de suas vendas. Por quê? Ela, para se manter viva e acesa no mercado, vai depender da quantidade
de produtos que ela vende, da sazonalidade que o mercado apresenta e o patamar que essa empresa quer chegar no mercado, certo? E, por último, se essa margem for boa, é possível obter rentabilidade sem vender um alto volume de produtos. Então, a gente vai sintetizar os 3 tópicos baseado no tipo de produto e para qual mercado consumidor esse produto é oferecido. É para todos os produtos? Sim, para todos os produtos e para todos os nichos de mercado que esses produtos estão inseridos, certo? Vamos lá. Depois a gente vem com a rotação do total de ativos da empresa dividido pelo giro do ativo. É um outro cálculo que a gente vai estar sempre olhando de maneira crescente, de forma positiva, aonde que está a rotatividade desses ativos do grupo do não circulante, falei fora da ordem, com o grupo do circulante. Tá certo? Olha lá. É diferente do anterior, ocorre... Em inglês, gente? Eu vou achar. Diferente do anterior, ocorre quando a empresa possui menos margem, mas é compensada pelo grande número de produtos que vende e, como consequência, pela boa gestão dos seus ativos. Ou seja, essa empresa ela não está preocupada em quantidade, ela está preocupada em qualidade de mercado, em qualidade de atender aquele público-alvo que é um consumidor típico. O que é um consumidor típico? É aquele que está ali pautado para ser e para usufruir aquele produto em questão. Por isso, a diferença das rotatividades e da circularização desses produtos dentro dos seus ativos e a sua relação íntima com as vendas. Tá certo? Vamos lá. Um produto com baixa rentabilidade, ou seja, um produto que ele vende, mas ele é pouco rentável, ele tem que ganhar na sua quantidade vendida. Mas que tem uma rotação elevada, é mais rentável do que um produto com grande margem, mas com pouca rotação. E assim vice-versa. Então, a gente vai ter, por exemplo, a gente vai ter produtos sazonais e produtos não sazonais. Um exemplo assim, um produto que requer muita demanda e um produto que requer pouca demanda. Aí, nós vamos estudar, dentro desse processo, uma ferramenta que chama alavancagem financeira. Como que eu faço para alavancar a venda do meu ou dos meus produtos que eu tenho dentro da minha empresa? Pode ser um ou pode ser um mix de produtos, certo? Olha só. Consiste na possibilidade de financiar investimentos sem recursos próprios. Para operar a empresa, requer ativos e estes podem ser financiados pelo capital próprio. Capital próprio, patrimônio líquido. Contribuição, a gente vai falar no sentido macro agora, lá, o de acionistas, ou pelo uso de empréstimos com recursos ou financiamento. Então, aqui a gente vai usar passivo circulante para dívidas de curto prazo, passivo não circulante para as dívidas de longo prazo. Beleza? Quanto maior o capital financiado, maiores os custos financeiros, o que afeta diretamente a rentabilidade gerada pelos ativos. Eu coloquei isso aqui por quê? Porque hoje em dia, pegar empréstimo, aí nós vamos, antes da gente falar isso, nós vamos dividir as duas partes. A gente vai dividir pessoa física e pessoa jurídica. O que está acontecendo com a atratividade das taxas de empréstimo para a pessoa jurídica? A atratividade das taxas de empréstimo para a pessoa jurídica hoje está boa.
Então, se você tem condições, né, de fazer um empréstimo aí a 0,2, 0,4, que ainda tem a pessoa jurídica, é interessante? É, dependendo da sua capacidade de gerar receita nesse período que o empréstimo for tomado. Tá certo? Vamos ver o que ele mostra aqui agora. Conhecendo as variáveis usadas, né, a gente vai explicar hoje mais um pouquinho as duas variáveis usadas no sistema do POM, podemos entender o seu cálculo de maneira mais simples. Olha só. Então, a gente tem que o sistema do POM, lucro líquido dividido pelas vendas, vendas dividido pelo ativo total, e a gente vai criar aqui a figura da alavancagem financeira. E a gente vai mostrar o que é rentabilidade. Tá certo? Olha só. Como pode ser visto, o primeiro fator, lucro líquido dividido pelas vendas, que é a primeira sobreposição e a primeira divisão da fórmula do sistema do POM, corresponde à primeira variável da margem do lucro líquido. O segundo, a rotação total de ativos. E o terceiro, o fator correspondente à alavancagem financeira. Então, nós pegamos essas três variáveis, e dividimos e explicamos as três para a gente chegar no denominador comum. Tá certo? Olha só. Suponha que uma empresa possua as seguintes informações financeiras. Essas informações financeiras são informações tiradas dos demonstrativos contábeis. Está lá. Ela tem ativos de 100 mil, passivos de 28 mil, um capital próprio, o PL, de 30 mil, vendas no valor de 250 mil, o custo dessas vendas de 50 mil, despesas de 25 mil e um lucro de 150 mil. Eu peguei essas informações soltas e vou mostrar para vocês aqui como é que vocês fazem uma análise em termos de consultoria para prestação de serviços para terceiros. Como é que funciona isso? Se aplicarmos a fórmula acima, obtemos margem de lucro, que é o lucro líquido dividido pelas vendas, 150 mil, que é o lucro, dividido pelo 250 mil, são as vendas. Está aqui. A gente tem uma margem de lucro líquido de 0,6. Até aí é só cálculo. Depois, rotatividade total de ativos. Vendas dividido pelo total de ativos fixos. Então, a gente pegou aqui, vou voltar toda hora porque vocês estão vendo. Pegou e fez a aplicação direta de fórmula. Então, a gente achou três indicadores: a margem de lucro, a rotatividade de ativos e a alavancagem financeira. Então, a gente achou 0,6, 2,5 e 3,33. Nesse exemplo aqui, aplicando o sistema do POM, olha lá, que é essa fórmula aqui, a gente tem que 0,6 vezes 2,5 vezes o 3,39 vai dar o 4,99. O que significa isso? De acordo com essas informações, o Dupont indica uma rentabilidade da empresa de 4,99%, onde se observa que o desempenho mais importante, além da alavancagem financeira, o que indica que a empresa recorreu a uma medida importante para agentes externos se financiarem. Por que ela teve que buscar agentes externos para ser financiada? Ou seja, por que ela buscou empréstimo com terceiros? Por quê? Olha só, o seu lucro líquido foi menor do que as suas vendas. Ela não conseguiu uma margem de lucro positiva. Isso aqui significa, a grosso modo, que as suas receitas
estão menores do que as suas despesas. Para esse indicador aqui, ó, isso não funciona em termos de mercado, tá certo? Então, por isso, essa análise daqui. Concluindo, com os outros dois cálculos, independentes, são mais baixos, pode-se concluir que a empresa deve melhorar as suas operações com mão de obra e a rotação dos seus ativos, incluindo aqui que a fórmula mostra que são ativos circulantes e ativos não circulantes, a fim de se aumentar as margens e, assim, aumentar a sua fórmula ou o seu sistema do POM, que é uma circularização, um levantamento de vendas, certo? A bibliografia e as fontes. Como eu disse para vocês, eu preparei para vocês uma atividade que eu preciso que vocês desenvolvam essa atividade para vocês apresentarem ela amanhã. Olha como é que vai funcionar. Atividade. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Fala comigo. Tudo certo? Então, aqui. Ah, não, falei que era individual, não, mas ela é em grupo, em dupla. Olha só. Então, de tudo daquilo que a gente vem estudando, eu fiz um compilado para a gente estar montando isso aqui, ou seja, unindo o que a gente fez na teoria com o que a gente fez na prática. Então, olha lá. Admita que uma empresa esteja avaliando a proposta de um investimento, visando a expansão de sua atividade. Os principais dados do projeto são apresentados a seguir. Investimento total de 500 mil. Deste montante, 80% serão aplicados em ativos fixos e 20% de forma permanente ou em capital de giro. A duração prevista do projeto para fins de avaliação econômica é de 5 anos, prevendo-se ser nulo o valor residual dos bens fixos. A alíquota do imposto de renda a ser aplicado sobre o resultado líquido incremental é 40%. Estão previstos os seguintes resultados operacionais para o investimento dos 5 anos. Aqui os resultados operacionais. Receita bruta de vendas, que na macroeconomia a gente chama de ROB, ano 1, 1.300, ano 2, 1.500, ano 3, 1.800, ano 4, 2.400, ano 5, 3.200. CPV, o custo de produção. A gente vai seguir aqui, ó, pelo exemplo, que teve uma lógica. Como a receita ou ROB aumentou, o seu custo de produção também aumentou. As despesas operacionais, elas seguiram o mesmo raciocínio. Se aumentou o custo de produção, as suas despesas as suas despesas operacionais, vendas e administrativas também aumentaram. Olha só. Neste caso, os resultados líquidos incrementais serão integralmente distribuídos aos acionistas. Não haverá retenção para o investimento. Se considerar a inflação do período, isso aqui é muito importante, porque a inflação ela é um fator que ela traz para baixo, às vezes, o poder de compra em relação ao dólar. Por que isso que eu estou falando isso? Porque
na atual situação que a gente vive hoje, o nosso dinheiro não tem valor, a nossa moeda não tem valor perante a moeda estrangeira. Beleza. O investimento inicial é financiado integralmente por recursos próprios, ou seja, quando fala que o investimento inicial é financiado integralmente por recursos próprios, a gente entende que isso aqui é financiado pelos acionistas da própria empresa que quer ver a viabilidade desse projeto aqui. Então, o que pede? Projeção da DRE. Vocês vão interpretar isso aqui, olha só, fazer uma projeção da DRE do ano 1, do ano 2, do ano 3, do ano 4 e do ano 5. Eu já deixei para vocês que a depreciação ela é linear. Palavra técnica, 80 mil por ano. E aqui eu preciso que vocês façam a projeção da DRE dos 5 anos para ver se esse investimento aqui, ó, no final desse ano, ele é viável, ele não é viável, e se a empresa deve continuar com essa projeção aqui, ó, ou se essa projeção tem que ser mudada. Tá beleza? É o exercício número 1. Nós vamos lá para o 2. A dimensão está aqui. Olha só. Nós temos 3 perguntinhas envolvendo também a decisão de investimento de curto e de longo prazo. Olha só. Uma empresa transportadora está analisando a conveniência de compra de um caminhão no valor de 103 mil. Segundo os técnicos dessa empresa, a utilização desse veículo nos próximos 5 anos deverá gerar receitas líquidas estimadas em 30, 35, 32, 28 e 20. Quero que vocês se atentem aqui. Veio uma crescente, depois uma decrescência. Sabemos que no final do 5º ano, se espera vender esse caminhão por 17 milhões. Então, olha para você ver a depreciação que tem. Você comprou um bem por 103, no último ano quer vender por 17. Olha só. Verificar qual a decisão da empresa para custo de capital igual a 8%. Eu preciso que vocês vejam o que significa o custo de capital, que é 18% ao ano. Façam essa interpretação e vejam a viabilidade de se comprar este caminhão ou não comprar esse caminhão. Mas eu quero que vocês me mostrem aqui através de números. Ok? Vamos lá. Depois, uma indústria está avaliando o investimento em máquinas da produção no valor de 750 mil, do qual esperam-se benefícios anuais de caixa, lucros de 250 mil no primeiro ano, 320 mil no segundo, 380 no terceiro, 280 no quarto. Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% o custo de oportunidade do capital a ser investido. Analisar a viabilidade do investimento. O que é que eu preciso que vocês façam? Pesquisem não, já tem no material, mas eu vou usar a palavra pesquisa. O que é custo de capital e o que esse custo de capital representa no ano, certo? E, por último, a indústria ABC pretende terceirizar a fabricação de um determinado produto na China. Neste projeto, o investimento inicial necessário será de 200. O custo unitário de importação, 800. E o preço de venda previsto é de 1.200.
e serão vendidas anualmente 150 unidades. O projeto tem vida útil de 5 anos. O custo de oportunidade é de 17% ao ano. Considerando o VPL, o projeto é viável. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer uma DREzinha de 5 anos aqui, ó, a mesma coisa, só que nessa DREzinha projetada, que é igual a essa, ela não tem depreciação. O porquê desse exercício? Eu quero que agora vocês vejam como que está o grau de conhecimento e a assimilação de vocês verem se o projeto de investimento ele é aceito ou ele não é aceito, com o que vocês têm em mãos para estarem fazendo esse investimento. Por que isso? Porque a economia ela está num momento de transversalidade. O que é isso? É um momento de retomada. Esse momento de retomada ele está acontecendo de uma forma muito brusca. Eu não sei se vocês estão percebendo isso no dia a dia. Está tudo voltando de uma vez. A economia que estava parada durante praticamente 2 anos, ela quer começar a respirar nesse mês e pouquinho que a gente tem de resto de ano. Então, eu fiz isso aqui justamente para vocês linkarem isso com a atual fase econômica que a gente está vivendo, em termos de Brasil e em termos do mundo inteiro. Tá certo? O que eu vou fazer? Vou compartilhar. Vou postar lá esse material, o material teórico, esse material que é a atividade avaliativa, e amanhã a gente vai fazer a análise da viabilidade desses projetos dentro da economia que a gente está vivendo hoje. Dúvidas? Fala comigo se tem alguma. Vocês têm que falar comigo, gente. Hoje tem pouca gente, está chovendo também, sem dúvidas. Olha só. Em relação à nossa volta, gente, todo mundo está perguntando isso. Semestre que vem já não tem jeito mesmo, está tudo certo, a gente já está preparando os horários, está tudo certinho, não foge mais não. Vocês viram que está todo mundo aí ansioso, né? Eu também estou ansioso. A gente tinha, né, decidido que não é mais viável esse semestre, a gente tem praticamente mais 2 semanas, né, ou 3 assim, de aula, depois prova, e a gente encerra esse semestre e essa corrida, né, que a gente teve aí com essa pandemia. O meu pedido, né, vem em forma de agradecimento, é agradecer mais uma vez a vocês por confiarem, né, na FAF, por confiarem no nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo junto e que a gente possa estar fechando aí esse semestre com chave de ouro. Tá certo? Não deixem de fazer esse exercício, não, para a gente discutir ele amanhã direitinho, fazer. Caso não consiga fazer, não tem problema, a gente faz ele junto e amanhã a gente fecha essa primeira partezinha aí do planejamento estratégico. Tá ok? Já converto aqui, coloco lá para vocês e muito obrigado pela paciência, pela confiança. Fiquem com Deus. Até amanhã. Boa noite para vocês. Boa noite, Guilherme. Obrigado. Com Deus, mais obrigado. E mais uma vez, obrigado pela consideração de sempre. Abração para todos. Tchau.